e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, com toda confiança, nós nos reunimos olhando para o Senhor uma vez mais nessa noite. A expectativa do nosso coração é ver-te, é ouvir-te, é sermos ensinados pelo Senhor mesmo. Tem misericórdia de nós e pela tua fidelidade nos concede tudo o que precisamos, para que esse seja um tempo contado na tua presença. Habilita-nos pelo teu Espírito e abre a tua palavra aos nossos olhos interiores. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, ontem nós iniciamos, então, usando essa frase do verso 19, mas de uma forma positiva, procurando, com a ajuda do Senhor, perceber o que significa reter a cabeça. Gostaria de dar uma palavra a mais ainda, no sentido introdutório, rapidamente, sobre o significado desses estudos que então teremos até no domingo juntos. Esse assunto, na verdade, essa série de estudos, ela é uma resposta que tivemos do Senhor a uma pergunta simples que foi feita por alguns irmãos. E a pergunta é: o que significa, de maneira prática, reter a cabeça? Nós temos ajuda nesse texto do que significa não reter a cabeça. E são mencionados, como falamos no capítulo 2, diversos erros contra os quais devemos ser muito cuidadosos. Porque se não formos cuidadosos, nós não vamos reter a cabeça. Mas como dissemos, a pergunta foi feita do lado positivo. O que significa reter a cabeça? Então, é claro, a cabeça é Cristo. O seu corpo de muitos membros é a igreja. Mas no sentido prático, o que pode ser de ajuda para nós como Assembleia? Essa foi a pergunta feita por alguns irmãos, para que nós como Assembleia, especialmente como Assembleia, também como pessoas, indivíduos, como falamos ontem, mas especialmente como Assembleia, como podemos ser ajudados nesse assunto? Retendo a cabeça. E ontem nós falamos que essa palavra é cheia de significado, porque aí então do seu lado negativo, o sentido de não reter a cabeça, como vimos ontem, é ignorar a cabeça, é não glorificar a cabeça, é não estar ligado à cabeça. Citamos tudo isso ontem. O sentido do termo ele é muito forte. Se formos usar ainda talvez uma boa palavra, mais talvez forte ainda do que todas essas que já colocamos, o sentido de reter é aferrar-se a algo. Aferrar-se a algo. Então veja que essa é ainda uma expressão do sentido desse termo reter mais forte. Significa que não há opção. Nós devemos estar aferrados à cabeça. Uma ideia forte. A tradução, inclusive, na versão em inglês, transmite essa ideia. Do verbo reter, como ele é usado na tradução na língua inglesa. Agarrar-se, aferrar-se à cabeça. Porque sem isso, como vimos ontem, qual seria a consequência? Tudo o que vem antes. Inchados numa carnal compreensão, em primeiro lugar, que faz contraste com o crescimento de Deus, no verso 19. Um aumento que é aumento de Deus mesmo. Contrário ao inchaço, que é um aumento doentio, um aumento anormal, um aumento que tem volume. Faz volume, tem aparência, talvez como madeira, feno e palha, que Paulo menciona em 1 Coríntios 3. Mas não tem substância, não tem conteúdo, não tem realidade espiritual. Então, se nós temos sido sinceros com o Senhor como assembleias, não é isso que nós queremos. Nós queremos crescer de forma harmônica, equilibrada, saudável.
E para isso só há um único caminho: reter a cabeça. Porque todo o corpo desta cabeça, ele é suprido e bem vinculado pelas juntas e ligamentos, e ele cresce. O crescimento que procede de Deus. E não qualquer outro tipo de crescimento. Então falamos que o capítulo 2, ele é essencialmente, vamos chamar assim, negativo. Porque ele apresenta muitos cuidados para que nós não nos desliguemos da cabeça. Capítulo 2, verso 4, argumentos atraentes, raciocínios falazes. Versículo 8, filosofia, tradição de homens, rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Versículos 8 em diante. Versículo 16, ninguém vos julgue por causa de comida, bebida, lua nova, sábados, judaísmo. Quanta influência judaizante, pesada há no cristianismo de hoje. Quanta influência. E como isso tem danificado, obscurecido, de maneira tão fatal, o testemunho do Senhor na vida daqueles que professam o nome do Senhor. Então é um outro cuidado imenso que nós precisamos ter. Avalanche de judaísmo no seio da igreja. Depois ele entra na questão do misticismo, baseando-se em visões e culto de anjos, inchado na sua carnal compreensão. Depois no verso 20, ele entra na questão do ascetismo. Não manuseis isso, não proves aquilo, não toque aquilo outro. Ele diz que essas coisas só têm valor para fortalecer a sensualidade. Não tem nenhum valor senão para a satisfação da carne. Então, você vê quanto perigo junto, num capítulo só. Tudo isso nos desliga da cabeça. Um dos sentidos do termo reter, vimos ontem, é estar ligado à cabeça. Mas nossa ênfase ontem não foi essa. Apenas fizemos uma passagem como estamos fazendo de novo agora. Nossa ênfase foi o capítulo 1, que apresenta o assunto bem positivo. Então, quero ser bem objetivo em alguns pouquíssimos minutos, mas para podermos seguir a linha do que falamos ontem. Nós vimos 3 sessões no capítulo 1. Aquela oração, dos versos 9 a 12. Aquela sessão maior dos versos 13 até 23, mais um grande parágrafo. E vimos a última sessão de 24 a 29, que encerra o capítulo. 3 grandes sessões. Uma oração, um parágrafo sobre as glórias de Cristo, e um parágrafo sobre as aflições de Cristo. E vimos que se nós estamos retendo a cabeça, então a primeira marca distintiva de uma assembleia que retém a cabeça ela não se distrai de Cristo. Essa foi a primeira marca que vimos. Não nos distraindo de Cristo. A centralidade de Cristo, a preeminência de Cristo, a primazia de Cristo, ocupados com Cristo. Cristo na adoração, Cristo no reunir, Cristo na palavra, Cristo nos cânticos, Cristo na mesa do Senhor, Cristo nos relacionamentos, exortando-nos uns aos outros em verdade e em amor, crescendo em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então, se nós nos distraímos de Cristo, tudo perde o significado. Agora, irmão, sabe o que é a tragédia? É que tudo pode se manter, mas manter sem significado. Como um tabernáculo sem arca, nos dias em que ele assim esteve, um tabernáculo vazio. Lá não havia arca, não havia glória, não havia a Shekinah. Mas tudo estava funcionando, inclusive o serviço sacerdotal. Então, nós precisamos ter olhos abertos para que o Senhor nos ajude. Falar sobre não nos distrair de Cristo, de forma nenhuma, como dissemos ontem, é chover em molhado. Porque esse é o nosso primeiro e grande risco na nossa vida cristã, pessoal e corporativo. Então vimos como que esses 3 parágrafos aí do capítulo 1 vão nos ajudar. Se nós não estamos nos distraindo de Cristo, então aquela oração vai nos ajudar muito. Porque ela é a oração de alguém que não estava distraído de Cristo, Paulo. E ela deve refletir o nosso coração e o nosso desejo como assembleia. Se não estamos nos distraindo de Cristo, então o que vai governar a oração da assembleia? Os desejos da assembleia, o clamor da assembleia, a oração corporativa. E nós vimos lá que aquela palavra pleno conhecimento aparece 2 vezes. Pleno conhecimento da sua vontade. Isso vai governar uma assembleia que não se distrai de Cristo. Mas a que se distrai de Cristo não está muito preocupada. Pode até falar sobre isso, mas não está ávida em conhecer os desejos de Cristo, em seguir os caminhos de Cristo, em buscar a mente de Cristo. Esse é um outro assunto que vamos falar mais para frente com mais detalhes. Então, pleno conhecimento da sua vontade, pleno conhecimento de Deus. Vimos isso ontem naquela oração.
As duas coisas andam juntas. Ainda nessa oração, se nós não nos distraímos de Cristo, nossa motivação é agradá-lo. Ontem também comentamos. Vivendo para o seu inteiro agrado. Isso é resultado de quem não se distrai de Cristo. Quem se distrai de Cristo não está preocupado com o seu inteiro agrado. Talvez está preocupado com o que é lícito ou ilícito, bom ou mal, certo ou errado, mas não com aquilo que agrada o coração do Senhor. Essa é a marca de uma assembleia que não se distrai de Cristo, porque está ocupada com o coração dele e com agradá-lo. Então você vê que essa oração é de muita ajuda. E depois menciona a questão de vivermos de modo digno do Senhor, e falamos que isso significa harmônico, exatamente porque não nos distraímos dele. Então nós vamos ouvir o maestro tocar, e nós vamos viver harmonicamente, dignos dessa vocação a que fomos chamados. Então há muita ajuda naquela oração, e nós vimos alguma coisa ontem. É uma oração que reflete um coração não distraído de Cristo, em muitas marcas. Depois nós vimos quase nada, porque na verdade o foco não é esse, sobre aquelas questões do verso 13 a 23, que falam sobre as glórias de Cristo. Vimos alguma coisa, pouca coisa. E vimos que resume-se, na verdade, em dois termos. Ele é o primogênito de toda a criação, ele é o primogênito de entre os mortos. Porque ele é cabeça de toda a criação e ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Então, se nós não nos distraímos de Cristo, nós estamos ocupados com as glórias de Cristo. Irmãos, um homem de Deus do século XVII, reconhecido como um grande erudito, chamado John Owen. Quando ele estava no seu leito de morte, depois de ter sido tão usado pelo Senhor naqueles tempos chamados, na história, de avivamento puritano. Você já ouviu falar desse tempo? John Owen foi um homem de Deus proeminente nessa época. Ele termina os seus dias escrevendo um livro antes de partir para o Senhor. Sabe qual é o nome? Meditações sobre a glória de Cristo. Meditações sobre a glória de Cristo. Assim ele terminou seus dias. Então, quando nós não nos distraímos de Cristo, Cristo é esse foco todo absorvente. E nós citamos aquele Salmo 63 tão especial. Numa hora tão trágica de Davi, ele escreve aquele Salmo 63. Eu te contemplo no santuário para ver a força da tua glória, porque a tua graça é melhor que a vida. Não é? Então, isso é não nos distrairmos de Cristo. Depois, nós fomos um pouco também, embora rápido, né? Incentivei aos irmãos que buscassem diante do Senhor mais ajuda por você mesmo, porque senão nós iríamos tratar do livro de Colossenses a semana inteira e não poderíamos avançar para os outros tópicos, né? Então, dos versos 24 até o verso 29, nós temos aquela seção que tem foco nas aflições de Cristo. E está aí uma outra marca importantíssima para uma assembleia que não se distrai de Cristo. Se ela não se distrai de Cristo, então ela vai participar das aflições de Cristo. Em que sentido? Também já vimos ontem, verso 28. No sentido de que nós vamos advertir a todo homem. De que nós vamos ensinar a todo homem. Para quê? Para que nós possamos apresentar todo homem maduro em Cristo. O resultado de participar das aflições de Cristo é maturidade em Cristo. E depois o verso 29, que ontem nem tempo tivemos de falar sobre ele, né? Paulo diz que ele fazia isso naquele equilíbrio maravilhoso, tênue, mas ao mesmo tempo tão sublime e necessário para a nossa compreensão. A grande contrapartida divina, graça, responsabilidade. Ele fala que ele fazia isso, advertindo todo homem, ensinando todo homem, em toda sabedoria, para apresentar todo homem perfeito em Cristo. Ele conclui assim o verso 29. Por isso eu me afadigo. Que palavra delicada, né? Porque tem alguns que dizem assim, não, a graça nos livra de todo suor. Sabe o que a Bíblia ensina? Que a graça nos dá capacidade para suar. Porque Paulo diz assim, eu me afadigo. Isso é suor. Eu me canso, eu me afadigo. Mas fala, que Paulo legalista. Será que Paulo era legalista, irmãos? Não. Ninguém conhecia a graça como Paulo. Né? Se você conhece os 13 escritos de Paulo, suas 13 epístolas, você vai ver. Então ele diz, eu me afadigo, esforçando-me. Você viu essa palavra aí? Verso 29? Esforçando-me o mais possível. Não era pouco suor, não, era muito suor. Agora você fala, nossa, mas que coisa estranha. Paulo parece estar enfatizando algo aqui tão difícil. Mas olha o equilíbrio.
Olha a contrapartida divina, olha a beleza, olha a harmonia. Ele diz que ele fazia isso tudo, afadigava, esforçava, e o mais possível. Mas havia algo que habilitava que esse esforço, essa fadiga, esse trabalho, o que que era? Segundo a sua eficácia. Que faz o que conosco? Opera eficientemente em mim. Não é maravilhoso esse equilíbrio? Como já falamos várias vezes entre os irmãos, não reme com remo só. O seu barco não vai sair do lugar. Graça, 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 graça. E o barco só gira em círculo. Mas também não reme com o outro remo. Responsabilidade, responsabilidade, esforço, esforço. Você também não vai sair do lugar. Não é? A graça de Deus é para habilitar uma resposta agradável a Ele. Agora, a graça pode vir e nós tornarmos vã a graça. É o que Paulo diz em 1 Coríntios 15, 10. Eu não tornei vã a graça de Deus. Pela graça de Deus eu trabalhei mais do que todos os apóstolos. É o que ele fala em 1 Coríntios 15. Aí ele diz, porém não eu. Porque ele não é legalista. Ele diz, porém não eu, mas a graça de Deus comigo. Então, de novo, o equilíbrio, e há muitos textos que mostram esse equilíbrio. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Responsabilidade nossa. Porque Deus opera em vós, tanto querer como realizar, segundo sua boa vontade. Quanto texto de equilíbrio divino. Apocalipse 19. A esposa do cordeiro já se ataviou. Foi ela que se ataviou. Mas porque foi-lhe dado vestir-se de um linho finíssimo, resplandecente e puro. De novo o equilíbrio. O Senhor bordou aquele vestido, preparou aquele vestido é de tudo que vem dele, mas ele colocou o vestido no cabide. A noiva precisa ir lá e pegar o vestido, que ele já preparou. Né? A graça e a responsabilidade. Apocalipse 19, versículos 7 e 8. Então, até aí nós fomos ontem. Muita ajuda no capítulo 1, para vermos o que significa não nos distrairmos de Cristo, em todos esses aspectos. Hoje nós vamos dar um passo a mais. E por causa da importância do assunto, nós vamos dividi-lo em dois. Mas nós vamos continuar com o mesmo tópico de hoje. E a segunda marca, então, de uma assembleia que retém a cabeça. Sendo liderados pelo Espírito Santo. Se a primeira marca tem tudo a ver com Cristo, não nos distraindo de Cristo, a segunda marca tem tudo a ver com aquele que Ele enviou, o seu Consolador, o ministério do Espírito Santo. Ó, irmãos, como nós precisamos deter nesse assunto. E vamos buscar com a ajuda do Senhor andar alguns passos hoje e amanhã nesse assunto extremamente necessário. Esse é nosso sentimento no meio da Igreja de Deus hoje. Redescobrir o que significa servir a Deus no Espírito. Servir a Deus no Espírito. Conduzidos pelo Espírito, guiados pelo Espírito, liderados pelo Espírito. Nós precisamos redescobrir. Porque tanto do chamado serviço a Deus tem sido feito na energia da carne. E proveito algum se obtém desse tipo de serviço. Então vamos buscar humildemente aos pés do Senhor. Ele é o mestre, nós somos os alunos, todos nós. Então vamos buscar humildemente aos seus pés, buscar nas Escrituras ajuda nesse assunto tão central. O Senhor nos ajude nesses 2 dias a redescobrir algo sobre o ministério do Espírito Santo. Imprescindível. Vamos avançar então em alguns textos. Vamos fazer uma introdução usando o livro de Atos. Vamos abrir Atos capítulo 13 inicialmente. Liderados pelo Espírito Santo. Essa é a segunda marca. Sendo liderados pelo Espírito Santo. Tanto na vida pessoal como na vida corporativa. Como falamos ontem, esses 2 aspectos são inseparáveis. Atos 13, versículo 1 a 4 diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor. A palavra servir aqui, ela tem um sentido de ministério público. A palavra específica que é usada no original fala de um ministério público. Isso significa que eles estavam servindo ao Senhor, servindo à igreja em Antioquia. Porque não há como servir o Senhor e não servir aqueles que pertencem ao Senhor. Então eles serviam ao Senhor.
A palavra que foi escolhida aqui denota ministério público. Agora veja a próxima palavra. Servindo eles ao Senhor e fazendo o que mais? Jejuando. Jejuar é ministério público? Não. Então, de novo, você vê um equilíbrio lindo aí. Irmão, vamos colocar da seguinte forma. O que significa jejuar? Jejuar significa uma avidez em buscar a mente do Senhor. Jejuar não é abstinência. Jejuar é muito menos passar fome. Jejuar significa uma avidez em buscar qual é a mente e a vontade do Senhor. Por isso esses irmãos jejuavam. Eles queriam conhecer a mente do Senhor. Então esse jejum inclui muita coisa. Vai além de comida, inclusive. Claro, atinge tempo, atinge outros apetites, outras ocupações, não é? Em função de buscar a mente do Senhor. Essa era a vida desses irmãos. 5 juntos. 5 profetas e mestres. Que igreja preciosa essa de Antioquia. Não é por menos que com a ação do Espírito, com a revelação de Cristo, ela foi um centro da obra nos dias primitivos. Não é? Então eles jejuavam. O que mais diz o texto? E disse o Espírito Santo. Então está ele aqui, o ministério do Espírito Santo. E aqui vamos fazer uma primeira pergunta. Será que o Espírito Santo teria algo para dizer para esses 5? Se essa não fosse a condição prévia deles? Não sei qual a sua opinião, mas para mim, eu tenho um sonoro não. O Espírito Santo não teria nada para dizer. Se ali não houvesse profetas e mestres que serviam ao Senhor e que jejuavam. Mas porque havia, então ele tinha algo a dizer. Ele podia revelar seu coração, sua mente, seu tempo, sua vontade e seus caminhos específicos. Então disse o Espírito Santo: separai-me agora. Você vê esse agora? Tempo do Senhor. Eles puderam reconhecer, ouvir o Espírito Santo. A Barnabé e a Saulo para a obra. No mesmo contexto, em 2 versículos, você tem a palavra igreja no verso 1, a palavra obra no verso 2. E também não deixe isso passar despercebido. Porque nós precisamos ver liderança do Espírito Santo na igreja, liderança do Espírito Santo na obra. Porque obra e igreja não convivem assim. São 2 esferas independentes. De modo algum. Obra e igreja convivem assim. O lugar da formação de obreiros do Espírito é no seio da igreja local. Engrenados na igreja local. E não em bancos de seminários acadêmicos. Então, na igreja de Antioquia estavam servos do Senhor, servindo ao Senhor e jejuando. E disse o Espírito Santo: separai-me para a obra. Então, quão importante é esse assunto. Embora nós também não vamos nos alongar nele. Disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e a Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, de novo, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Que conexão maravilhosa. Aqui não há uma obra que é independente da igreja local. E também não há uma igreja local que é independente da obra. Mas aqueles irmãos reconheceram aquele ministério plural, reconheceu o falar do Espírito Santo, reconhecendo o falar do Espírito Santo, tomaram a sua atitude de impor as mãos, naquela identificação com aqueles que saíram. A base deles estava ali por trás deles, Antioquia, de onde eles saíram, onde eles eram reconhecidos, onde eles serviam ao Senhor, onde o caráter deles foi provado. Quanta proteção, quanta ajuda nós obtemos desse simples texto, em termos dos princípios da igreja e dos princípios da obra, na relação entre eles. Né? Nenhum lugar para nada de independência, para nada de ministério freelancer ou coisas desse tipo. Nem para revelações particulares ou especiais do Senhor. Mas um ministério múltiplo, na dependência de ouvir o Espírito Santo. Então, versículo 3, impondo as mãos os despediram. Olha o cuidado da palavra. Aqui não é impondo as mãos os enviaram. A palavra é diferente. A palavra aqui é despediram. O sentido literal do termo original é apartaram. Impondo as mãos sobre eles, os apartaram. Mas o verso 4 usa uma palavra diferente. Enviados. Então quem os enviou não foi a igreja. Quem os enviou foi o Espírito Santo. Mas eles foram postos à parte pela igreja. Apartados é a palavra aí para despediram. Foram despedidos. De novo, que equilíbrio maravilhoso. A igreja não envia ninguém. Quem envia é o Espírito Santo. Mas com reconhecimento da igreja, com esse apartar da igreja, com esse jejuando, orando, impondo as mãos. De novo, que equilíbrio divino. Irmão, se nós tivéssemos respeitado esse simples princípio, quanta confusão
nós teríamos evitado. Nessa relação igrejas e obra, né? Enviados pelo Espírito Santo. Mais uma vez o Espírito Santo. Aquele mesmo que falou no verso 2, enviou no verso 4. Enviados pelo Espírito Santo, desceram para Seleucia, navegaram para Chipre, e aí vem a primeira viagem missionária. Olha o capítulo 16, rapidamente, do livro de Atos. Se em Atos 13, 4 nós temos o enviados, e essa é a ideia mesmo exata da palavra no original. Só você pesquisar e vai ver. Enviados pelo Espírito Santo. Olha o capítulo 16, verso 6, agora um texto que se refere à segunda viagem missionária depois que Paulo se aparta de Barnabé. Passa em Listra, encontra Timóteo, e logo no verso 6 diz assim: percorrendo a região Frígio-Gálata, tendo sido, qual a palavra agora aqui? Impedidos. Por quem? Pelo Espírito Santo, de pregar o evangelho na Ásia. Eles defrontaram essa região chamada Mísia, tentaram ir para Bitínia, aí de novo, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Que coisa mais sublime, a liderança do Espírito Santo, capaz de ser claramente reconhecida, a tal ponto de o autor Lucas, escrevendo esse livro, registrar assim, né? O Espírito Santo enviando em Atos 13, o Espírito Santo impedindo em Atos 16, né? O Espírito Santo não permitindo no versículo 7, liderança do Espírito Santo. Irmãos, isso não deve provocar em nós um desejo santo de conhecer essa liderança do Espírito Santo, tanto na igreja quanto na obra. Ele é uma pessoa divina, ele fala, ele convence, ele deseja traduzir nos nossos corações sua linguagem, ele quer nos fazer sensíveis à sua direção, aos seus movimentos, e nós somos capacitados pelo Senhor para percebê-los em nosso espírito, em nosso homem interior. Mas, para isso, um trabalho do Senhor é necessário, para que nós tenhamos essa sensibilidade espiritual. O trabalho da cruz, o trabalho da palavra, o trabalho da santificação da mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possamos ter sensibilidade a esse falar do Espírito. Nada é automático, é resultado de um trabalhar. Mas então, quanto nós precisamos anelar isso, para que então nós tenhamos movimentos de acordo com o Espírito Santo, e não de acordo com a boa vontade, nem de acordo com as necessidades. Aquele lugar, uma região tão necessitada, então nós vamos lá porque é tanta necessidade. Há necessidade no mundo inteiro, de ponta a ponta. Mas a nossa maior necessidade é seguir a liderança do Espírito Santo, diante das necessidades, né? Então, esse é apenas para um preâmbulo aqui em Atos. Agora vamos juntos para 1 Coríntios, mais um passo. 1 Coríntios capítulo 12. Aqui há alguns versículos muito especiais nesse assunto do ministério do Espírito Santo, que eu peço ao Senhor que nos ajude a darmos a ênfase adequada a eles. Vamos primeiro no verso 3, 1 Coríntios 12, 3. Tão conhecido esse capítulo 12, não é? Esse verso 3 diz assim: que ninguém que fala pelo Espírito Santo, ele dirá assim: Jesus é anátema, ou Jesus é reprovado. Na verdade, anátema tem um sentido ainda mais forte, maldito, não é? Ninguém que fala pelo Espírito diz isso. Agora, ao contrário então, como continua o versículo? Que por outro lado, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, ou como algumas traduções dizem, Senhor Jesus, né? Ou Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. E aqui vamos trair um princípio, e é esse princípio que eu queria que você ponderasse muito aos pés do Senhor. E o princípio é: quem estabelece o senhorio de Cristo na vida da igreja é o Espírito Santo. Ele é a única pessoa capaz de estabelecer o senhorio de Cristo na vida e na experiência e nos movimentos da Assembleia. Isso é muito importante. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo, o único, que estabelece o senhorio de Cristo nas Assembleias. Isso então tem implicação para tudo que vamos compartilhar daqui para frente e amanhã, sobre esse assunto, o ministério do Espírito Santo. É por isso que ele não pode ser apagado. Nós vamos ver, talvez amanhã. É por isso que ele não pode ser entristecido. É porque é ele que estabelece o senhorio de Cristo. Se ele é entristecido, no sentido prático
nada de senhorio de Cristo para nós. Nada. Porque ele está entristecido. Se ele está entristecido, ele não pode governar, não pode guiar, não pode liderar, não pode falar. Mesmo que fale, não é ouvido, porque ele está entristecido. Então, esse é um princípio tão fundamental. Talvez amanhã, se o Senhor nos conduzir assim, nós vamos estudar um pouco Efésios capítulo 4, aquelas implicações práticas. Nós precisamos aplicar isso, como a palavra aplica, né? Essa questão do estabelecer o senhorio de Cristo no seio da Assembleia. É o Espírito Santo que estabelece. Então, qual a nossa relação com Ele? E aí um longo texto de Efésios 4, do verso 30, entrando pelo capítulo 5, vai nos ajudar muito. Sobre aquilo que entristece o Espírito Santo e sobre aquilo que satisfaz o Espírito Santo. Para que nós possamos experimentar o senhorio de Cristo na vida da Assembleia. Então, repetindo, se Ele for entristecido, se Ele for apagado, se Ele for resistido, nada de senhorio de Cristo na vida da Assembleia. Aí sabe o que nós fazemos? Movimentos confusos, independentes, particulares, devaneios intelectuais, devaneios teológicos, devaneios de serviço. Esse será a nossa praga. Se o Espírito Santo não puder nos liderar. Isso é muito terrível, irmãos. Isso é terrível. Sabe por que às vezes nós brincamos com essas coisas? Porque nós não vimos o erro de perto. Quando nós virmos o erro de perto, nós pararemos de brincar com essas coisas. Elas são trágicas. Sabe o que Paulo diz escrevendo para Timóteo? O Espírito afirma, ele de novo, o Espírito afirma, nos últimos dias alguns apostatarão da fé. Essa palavra não é para o mundo não pode apostatar, o mundo já está longe. Alguns apostatarão da fé, porque eles vão seguir espíritos enganadores e ensinos de demônios. Isso é para nós. Isso é dentro da igreja, não é fora da igreja. E o Espírito afirma. Sabe por que é Ele que afirma? Porque Ele conhece tudo sobre isso. Ele é o Espírito da verdade, que nos guia a toda a verdade. Então, se Ele for entristecido, só há uma chance. Espíritos enganadores, ensinos de demônios. Muito sério. Então, que o Senhor nos ajude a ver, com toda a seriedade que devemos ter, esse assunto. É um assunto que necessita de resgate na vida da igreja, o ministério do Espírito Santo. Não para ficarmos falando palavras sobre isso, mas para entrarmos na realidade espiritual disso, com temor e tremor. Então, vamos seguir um pouco mais desses versos. Verso 12, desse mesmo capítulo. Assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Penso que já falamos uma outra vez juntos, que neste versículo, Cristo aqui, não é o Cristo Jesus pessoal. Está muito claro se você ler o versículo. O Cristo aqui é esse novo homem da nova criação, que tem Jesus Cristo como a cabeça e um corpo de muitos membros, que é a igreja, como seu corpo. Então esse Cristo aqui é o Cristo corporativo. Por isso ele não usa a palavra Jesus Cristo, ele usa a palavra Cristo. Porque Cristo significa ungido. E o que foi ungido foi a cabeça e o corpo. Porque em Atos 2,33, quando Pedro fala daquela sua primeira pregação tão tremenda, um dos pontos que ele enfatiza na sua mensagem é: Jesus foi exaltado, pois, à destra de Deus, recebeu do Pai a promessa do Espírito e derramou isso que vedes e ouvis. Não é? Então essa unção, conforme o Salmo 133, é um óleo sobre a cabeça, que desceu para a barba do grande sumo sacerdote, que penetrou os céus e desceu até a orla das suas vestes, no Pentecostes. Não é? Então esse é o Cristo, mencionado nesse versículo 12. Esse Cristo corporativo, que tem Jesus Cristo como a cabeça e a igreja como um corpo de muitos membros. Então, verso 13. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Vamos extrair outro princípio importante aqui. Por um lado, nós estamos no Espírito. Porque assim, amados irmãos, como Cristo é, digamos, para nossa compreensão, para efeito didático, Cristo é uma esfera espiritual na qual habitamos. Ensino de Romanos 5. Ou nós estamos em Adão, ou nós estamos em Cristo. Então vamos pensar numa esfera espiritual. Pela graça de Deus, pela ação da palavra, pela fé que foi gerada a nós, por obra do Espírito Santo, nós fomos unidos a Cristo. Nós estamos em Cristo. Agora,
O texto de Romanos capítulo 8 vai nos ajudar a compreender uma outra esfera paralela, que além de estarmos em Cristo, nós estamos no Espírito. Então o encorajamento de Romanos 8 é para que andemos no Espírito, né? Ensino de Romanos capítulo 8. Então o Espírito de Deus, ou o Espírito Santo nesse sentido, ele também é uma esfera no qual nós habitamos. E também o texto de 1 Coríntios 12:13 menciona isso. Nós fomos batizados em um Espírito. Isso é fato. Isso não dependeu de nós. Isso foi uma ação soberana da graça de Deus. Agora, não há apenas essa citação no verso 13. Há uma contraparte. Veja o final do verso 13. Por um lado, nós fomos batizados em um Espírito, ou você sabe que a palavra batizado significa incluído, né? Então nós fomos incluídos em um Espírito para dentro de um corpo. É isso que o versículo ensina. Incluídos em um Espírito para dentro de um corpo. Esse é um lado. Mas olha o outro lado no final do verso 13. Agora o lado de cá. Diz assim: e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então aí você tem uma metáfora que você pode usar, que eu acho que é de bastante ajuda para entender essa linda verdade. Pense num tanque ou numa piscina. Se você mergulha lá, então esse é o primeiro lado da verdade. Você está na água, você está na esfera, você está envolvidos por ela. Nesse sentido nós podemos dizer, nós estamos no Espírito, não é? Ou se você quiser usar a linguagem de Gálatas, Gálatas 5:25 diz assim: se vivemos no Espírito, porque Paulo em Gálatas está admitindo que essa é a nossa esfera, porque Gálatas contrasta a esfera do Espírito e a esfera da carne, você sabe o contraste que ele faz no livro de Gálatas entre essas duas coisas. Começastes no Espírito, e agora estáis vos aperfeiçoando na carne. Andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque o Espírito milita contra a carne, e a carne contra o Espírito, porque são opostos entre si, né? Então, esse é o contexto. E lá no verso 25 de Gálatas 5, ele fala assim: se vivemos no Espírito, porque essa é a esfera na qual nós fomos incluídos. Se vivemos no Espírito, o que mais? Andemos também no Espírito. Você viu? De certa forma, a mesma coisa que está escrito aqui no verso 13. Em um Espírito, nós já fomos batizados para dentro de um corpo. Então, agora o que nós precisamos fazer? Ser batizado de novo, num Espírito, para dentro do corpo? Não, já fomos, já estamos lá. O que precisamos fazer agora? Beber de um só Espírito. Então a linguagem de Paulo em Efésios, por exemplo, falando sobre isso, é: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas estejai sendo enchidos com o Espírito Santo. Esse é o beber do Espírito, não é? Então, essa é uma outra relação importante que nós precisamos fazer, ver, tocar, compreender por realidade espiritual o significado disso. Já estamos no Espírito? Sim, como esfera. Vivemos no Espírito, mas andemos no Espírito. Andar no Espírito não é igual a viver no Espírito. Assim como estar em Cristo não é igual a ter Cristo formado em nós. São dois aspectos diferentes. Já estamos em Cristo, mas Cristo está sendo formado em nós. Como vimos ontem, Gálatas 4. Meus filhinhos, por quem sofro dores de parto, até que Cristo seja plenamente formado em vós. Então não vamos confundir essas coisas, porque elas são distintas. Vamos para o Evangelho de Lucas. Esses primeiros passos necessários são mais panorâmicos, mas precisamos muito deles para os passos aplicados que nós vamos buscar avançar, seja hoje ou seja amanhã. O Evangelho de Lucas é muitíssimo especial, porque dentre os quatro é aquele escrito pelo médico grego, com a mente do Espírito, que registrou nosso Senhor Jesus como um verdadeiro homem. Aquele que ressuscitado come um peixe assado e um favo de mel com aqueles discípulos, para mostrar que ele tinha carne e osso. Um espírito não tem carne nem ossos, como vês que eu tenho. Só Lucas registra isso, não é interessante? Porque Lucas vai reforçar que ele é homem, e homem, e homem, e homem real, não é? Porque Satanás, ele rangeu os dentes para tirar esta pedra angular da vida da igreja. 4 séculos, 4 concílios, os concílios ecumênicos da história da igreja, todos 4 tocavam a pessoa de Cristo. Os 2 primeiros tinham uma relação mais com o verbo eterno, o verbo na divindade, se ele é criado ou se ele é gerado, não é?
Ário dizia que ele é criado. Ele foi o primeiro ser que Deus criou. E esse ser criou todas as coisas. Então eles criam que Jesus era criador, mas era um criador criado. O primeiro ser que Deus criou. Não é? Então Satanás quis atingir a eternidade do Verbo, sendo Deus. Por outro lado, ele queria atingir a humanidade do Verbo. Porque se aquele que morreu na cruz não é Deus, então Deus não pode ser satisfeito com aquela morte. E se aquele que morreu na cruz não é homem, então nós não podemos ser satisfeitos com aquela morte. Aquele que morre na cruz tem que ser plenamente Deus, plenamente homem, para que Deus seja plenamente satisfeito e o homem plenamente redimido. Então Satanás tentou arrancar essa pedra fundamental, 400 anos, buscando arrancá-la e arrancá-la e arrancá-la. E o Senhor levantando vozes, tantas vozes maravilhosas, Eusébio, Policarpo, Atanásio naquele concílio. Atanásio não tinha voto no concílio de Nicéia, porque ele não era bispo. Mas embora não tivesse voto, ele tinha voz, a voz do Espírito. Ele se levantou naquele concílio e a voz de Atanásio foi ouvida, que falava sobre a consubstancialidade do Verbo de Deus com Deus. Ele é Deus eterno, de uma mesma substância com Deus. Luz de luz. Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Gerado, não criado. Então, quão fundamental foi Atanásio, né, nessa história. E assim Lucas. Lucas ele registra essa humanidade do Verbo eterno. Mas sabe o que Lucas faz? Lucas nos diz que Jesus foi um homem cheio do Espírito Santo. Por isso esse evangelho é tão lindo. João vai dizer que ele é o próprio Deus, ele é o Filho, o Verbo que fez carne. Mas Lucas tem uma ênfase diferente. Lucas vai dizer, ele é homem, totalmente homem, mas foi um homem cheio do Espírito Santo. Não apenas isso. Lucas vai registrar, e só Lucas, capítulo 1, que ele foi concebido pelo Espírito Santo. Lucas registra que o anjo Gabriel buscou Maria e disse, esse ente, Lucas 1,35, esse ente santo, o Espírito Santo te envolverá com a sua sombra. Foi isso que Gabriel disse para Maria. É o Espírito Santo, ele vai te envolver com a sua sombra. E esse ente santo que há de nascer, ele será chamado o Filho de Deus. A oferta de manjares de Levítico tipificava essa hora maravilhosa aqui. Você lembra que a flor de farinha na oferta de manjares, a segunda oferta registrada em Levítico, primeiro é o holocausto, depois a oferta de manjares. O que era aquele bolo de manjares? Não tinha sangue, porque aquela oferta não tem a ver com o sacrifício de Cristo. Aquela oferta tem a ver com a humanidade de Cristo. Não tem sangue, era um bolo. Aquele bolo era feito de óleo, de azeite, figura do Espírito Santo, e de flor de farinha. Uma farinha que seria nossa hoje, mais ou menos, a nossa farinha de trigo. Que tem todos os grãos do mesmo tamanho, nenhum atributo maior que o outro. Cristo era perfeitamente equilibrado em todos os seus atributos. Ele não era mais manso do que humilde, não tinha mais paz do que alegria, não é? Plenamente equilibrado, uma flor de farinha misturado com azeite, uma humanidade perfeita, gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me preparaste. Então, esse é o Senhor Jesus, concebido pelo Espírito Santo. Lucas 3,22 diz que esse homem agora ele entra no Jordão, o céu se abre e aquela voz é ouvida. Naquele tempo o Espírito Santo desce sobre ele como uma unção, porque ele é homem. Concebido pelo Espírito em Lucas 1, ungido pelo Espírito em Lucas 3, no Jordão. Então o Espírito Santo desce sobre ele na narrativa de Lucas 3,22. Na forma corpórea como pomba. Então aquela voz é ouvida, este é o meu filho amado. Lucas 4, versículo 1, vai fazer outro registro maravilhoso desse homem concebido e ungido pelo Espírito Santo. Lucas 4, 1 vai dizer que Jesus volta do Jordão pelo Espírito Santo e que ele é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Lucas usa a palavra guiado. Guiado ou conduzido pelo Espírito Santo. Lucas 4, 1, se você está acompanhando. E no verso 14 ainda, de Lucas 4, ele fala assim, e ele regressa do deserto pelo poder do Espírito Santo. Você está vendo quanta ênfase? Ele vai para o deserto pelo Espírito Santo, ele retorna do deserto pelo Espírito Santo, e ele volta para Galileia, Lucas 4, 14. E na Galileia ele vai para Nazaré. E em Nazaré ele entra na sinagoga. Na sinagoga ele se levanta para ler. Eles dão a ele o livro do profeta Isaías. Ele abre o livro no capítulo 61. Por quê?
Porque ele vai ler para eles o seguinte texto: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para evangelizar os pobres, libertar os cativos, apregoar o ano aceitável do Senhor. Então ele faz a leitura, diz o texto de Lucas, fecha o livro, entrega para o assistente, assenta-se e fala uma frase só, segundo o registro de Lucas. Qual frase? Hoje se cumpriu a Escritura. Que maravilha, irmãos. Esse é o nosso Senhor Jesus, um homem cheio do Espírito Santo. A Bíblia registra, o próprio Lucas, que João Batista foi cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Não é assim? Com relação a João Batista? E Jesus? Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. E depois foi cheio com o Espírito Santo. E foi guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo guia para o deserto para ser provado, para que ele fosse esmagado como um incenso. Quanto mais esmagado ele era, mais o Pai respirava fragrância. Que ele nunca pôde respirar de Adão, e na verdade de homem nenhum. Mas ele pôde respirar do seu filho. Esse homem perfeito, cheio com o Espírito Santo. E a nossa ênfase aqui está no Espírito Santo. Então, Hebreus 9 vai nos dizer assim, que depois que ele vive essa vida humana, como Lucas registra de maneira tão maravilhosa, Hebreus 9,14 vai nos dizer assim. O verso 13, o anterior, diz que o sangue de touros e de bodes pode purificar quanto a carne, quando aspergido sobre essa carne. E o verso 14 vai dizer, muito mais o sangue de Cristo. Agora escute essa frase. Cristo pelo Espírito eterno. O que ele fez pelo Espírito eterno nesse versículo? A si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Então o que nós somos autorizados a afirmar? Que aquele corpo que foi preparado para Maria, pelo Espírito, no ventre de Maria, o homem Jesus perfeito, que viveu vida humana perfeita, pelo Espírito, capacitado nas tentações, na condução, no ensino, na sabedoria, no discernimento. Ele foi à cruz pelo mesmo Espírito. Ele foi habilitado pelo Espírito para enfrentar a cruz, aquela hora. Irmãos, por que nós estamos enfatizando isso? Porque nós vamos fazer aqui uma relação. O Espírito que nós recebemos, e esse vai ser o passo que nós vamos dar agora. O Espírito que nós recebemos não é simplesmente, digamos assim, pois vamos explicar melhor para você tentar compreender isso. Não é simplesmente o Espírito de Deus, o Espírito eterno, o Espírito de Jeová. O Espírito que nós recebemos é o Espírito do Jesus glorificado. Sabe o que isso significa? Abra sua Bíblia em João 7, para você procurar compreender isso. João 7, de 37 a 39. Esse texto diz que chegou o último dia, o grande dia da festa. E essa festa é a festa dos tabernáculos. Quando o sacrifício era realizado no último dia, um grande dia de festa. Quando, segundo a história, segundo a tradição, as escadarias do templo eram lavadas nesse último dia. Então Jesus, provavelmente, usando a alusão a esse lavar dessa escadaria do templo, aquela água que fluía lá de cima, lavando aquelas escadas, ele disse assim, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, união. Crer significa unir-se. Quem crer em mim, quem está unido a mim, quem é um comigo, do seu interior fluirão rios de água viva. E a interpretação está no verso 39. Isto ele disse com respeito a quem? Ao Espírito. Que haveriam de receber os que nele crescem. Por isso ele diz, quem crer em mim. Agora, olhe com atenção sua Bíblia, para o resto desse verso. Porque até esse momento, o Espírito, acho que todas as versões aqui dizem a mesma coisa, não é? O Espírito não fora dado, ou não havia sido dado. Acho que não tem nenhuma versão diferente. Tem? O Espírito não havia sido dado. E concluindo o verso. Por quê? Porque Jesus não havia sido ainda? Sim. Então nós vamos ver duas coisas sobre esse verso. Vamos começar de trás para frente. Na verdade, o texto original não diz. O Espírito não tinha sido dado. Não havia sido dado. O texto diz assim. Porque o Espírito até esse momento não era. Porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Essa palavra não era muito especial. Mas pode gerar algum problema. Então, talvez pelo cuidado do tradutor, e acho que tem até seu lugar sim,
Ele procurou deixar claro que o Espírito não é criado, não é? Então, o Espírito não era. Em que sentido o Espírito não era? Se ele é o Espírito eterno, ele sempre é, não é? Então, ele colocou essa, digamos, explicação aqui quando fez a tradução. Até esse momento, o Espírito não fora dado, porque Jesus não foi ainda glorificado. Mas o texto original é, até esse momento, o Espírito não era, porque Jesus não foi ainda glorificado. O que nós temos para colher aqui? Amados irmãos, o Espírito de Deus, antes da encarnação de Cristo, ele sempre é o que ele é. Ele é pessoa divina. Ele procede do Pai para o Filho, o Espírito de comunhão, pessoa divina eterna. Ele é o Espírito eterno, o Espírito de Deus. Quando um corpo para o Filho de Deus, o Logos, o Verbo, é preparado no ventre de Maria, ele é preparado por esse Espírito e ele é cheio com este Espírito. O mesmo Espírito que preparou o corpo o enche. João 3 vai dizer que Deus não deu a ele o Espírito por medida. Não é? Então ele foi um homem cheio do Espírito e conduzido pelo Espírito. Ou seja, o Espírito eterno, o Espírito de Deus, o Espírito que sempre é, a terceira pessoa da divindade, no homem Jesus, ele passa por experiência humana, porque ele enche o Verbo encarnado de Deus, o Senhor Jesus. Isso significa que o Espírito Santo, na pessoa divina humana de Jesus, ele passa por experiência humana. Em todos os sentidos. Ele habilita Jesus para viver uma vida humana perfeita. Por isso citamos Lucas, para que você veja claramente isso anunciado no livro de Lucas. E é claro que nos outros evangelhos também, mas especialmente em Lucas. Ele habilita Jesus para cumprir a vontade de Deus, obediente até a morte de cruz, pelo Espírito eterno que ele se oferece sem mácula a Deus, livro de Hebreus, não é? Ele leva Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo, e também a Bíblia é muito clara em dizer que ele foi conduzido pelo Espírito para o deserto para ser tentado. Então está o Espírito Santo ali, enchendo o homem Jesus, não por medida, e passando pelas experiências humanas do homem Jesus. Habilitando Jesus para a tentação, para a prova, para a necessidade, para a tribulação, para a privação, para as dores, para os cansaços, para as fraquezas, para tudo que ele era como homem, tudo que ele viveu como homem. Então, a grande, maravilhosa verdade do Novo Testamento, de novo voltando à pregação de Pedro, é que quando esse homem, habilitado pelo Espírito, que se entrega na cruz pelo Espírito, que é ressuscitado, segundo Romanos 8, por quem? O Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, vivificará os vossos corpos mortais. Quem ressuscitou Jesus dentre os mortos? O Espírito de Deus. Romanos 8, 9 e 10. Então, quando o Senhor Jesus, na pregação de Pedro, ele ascende ao céu, ele recebe do Pai a promessa do Espírito, uma promessa que era destinada a seu povo. Digamos que não é uma promessa pessoal para ele mesmo, mas é uma promessa destinada a seu povo, porque é uma promessa, é a promessa, não é uma promessa. É a promessa do Velho Testamento. É a promessa de que fala Jeremias, é a promessa de que fala Ezequiel 36, é a promessa de que fala Joel, capítulo 2. É a promessa. Pedro no Pentecostes cita Joel 2, derramarei o meu Espírito. Essa é a promessa. Então Pedro diz, ele recebeu a promessa e ele derramou isso que vedes e ouviste. Então o que ele derrama? Então agora me entenda com cuidado, para você não dizer que eu estou pregando heresia. Viu? Então me ouça com muito cuidado. Esse Espírito que nós recebemos é o Espírito de Jesus glorificado. Aquele que passou por toda a experiência humana na vida de Jesus. Que diferença isso faz? Toda a diferença. Porque esse Espírito conhece tudo sobre fraqueza. Esse Espírito conhece tudo sobre tentação. Por isso ele foi chamado de o Consolador. Ele é o Paráclitos. Ele veio exortar, ele veio consolar, ele veio habilitar. Ele veio dirigir, ele veio nos habilitar para cumprir toda a vontade de Deus, para sermos obedientes como Cristo foi obediente. Sabe o que Hebreus diz? Que Jesus foi aperfeiçoado pelos sofrimentos. Quem que aperfeiçoou Jesus? Foi o sofrimento pelo sofrimento? Nós sabemos que não, irmãos. Ninguém é aperfeiçoado pelo sofrimento como sofrimento. Ele foi aperfeiçoado através dos sofrimentos pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo encheu essa vida humana e conduziu essa vida humana. Então, o Espírito que nós recebemos hoje é o Espírito que habilitou Jesus em todos os seus assuntos. Por isso, a dádiva do Espírito Santo é tão central de ser compreendida por nós, igreja. Qual a nossa conclusão? Não há nada que seja desconhecido do Espírito Santo a respeito do que é uma vida humana, com todas as suas necessidades, todas as suas tentações,
levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Ninguém será tentado como ele foi. Não é? Então, esse Espírito que nos habilita é este Espírito. Então, é nesse sentido que João diz, o Espírito não era, até esse momento, porque Jesus Cristo não havia sido glorificado. Por que ele não era? Porque o Espírito que nós haveríamos de receber é o Espírito dele, então ele deveria ser glorificado. Se de alguma maneira fosse o Espírito de Deus, digamos então de modo geral, então ele não precisava ser glorificado, não havia nenhuma dependência da obra que ele ia realizar. Mas era necessária uma dependência total desta obra, porque é este Espírito que nós iríamos receber. Porque nenhum outro Espírito poderia ser o nosso consolador, o nosso habilitador. Aquele que conhecesse tudo sobre vida humana e pudesse nos habilitar e nos aperfeiçoar, como ele habilitou e aperfeiçoou o homem Jesus. Então, irmãos, essa é uma nota excelente sobre o Espírito Santo, que nós precisamos tocá-la. Você quer ver isso em um texto? Abra Gálatas 4. Gálatas 4. Graças ao Senhor, porque nós recebemos este Espírito, habilitador, provedor, pleno. Gálatas 4, vamos ver só dos versos 4 a 6. Olha com atenção. Gálatas 4, de 4 a 6. Se você olhar esse texto com atenção, você vai ver que tem dois envios, muito preciosos nesse texto aí. Dois envios. Primeiro diz assim, vindo a plenitude do tempo, Deus enviou. Aí o primeiro envio. Ele enviou quem? O seu próprio Filho. Nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Para que nós pudéssemos receber o quê? Ouça com atenção. A adoção de filhos. Se nós entrarmos por esse assunto aí, nós vamos fazer a digressão de Paulo. Nós vamos voltar mais, né? Porque ele é o espírito de filiação. Irmão, filiação e sacerdócio são duas linhas das mais preciosas na revelação bíblica. Filiação, sacerdócio. Vai ter com os meus irmãos e diz-lhes, subo para o meu Pai e o vosso Pai, filiação. E para o meu Deus e o vosso Deus, sacerdócio. Essas duas linhas percorrem como dois fios de ouro a Bíblia toda. Filiação e sacerdócio. Para isso nós fomos chamados. Filhos sacerdotes. É isso que nós somos. Então, Deus enviou seu Filho para que recebêssemos a adoção de filhos. Primeiro envio. Agora o texto continua assim. E por que vós sois filhos? Deus enviou. Segundo envio. O que ele envia agora? Enviou aos nossos corações quem? O Espírito de Deus, o Espírito Eterno, o Espírito de Jeová, é o que está escrito aí? O Espírito de seu Filho. Você viu que precioso? Esse foi o que nós recebemos. O seu Filho provado em todas as coisas. O seu Filho que conhece tudo sobre a vida humana, porque ele é homem. Não é? Ele não foi homem, ele é homem. Ele ainda é homem. Há um homem no trono da glória. Não é? Então foi o Espírito que habilitou esse homem. Então conhece tudo sobre a vida humana. Ah, irmãos. Esse é o bendito Espírito Santo que foi derramado. Por isso, se ele não nos liderar, nós não temos caminho nenhum. Nossa ignorância e obtusidade é completa. Mas ele conhece tudo. Tudo sobre tudo. No sentido de habilitar o homem e conduzi-lo até a glória. Pedro o chama de o Espírito da glória e de Deus. Lembra-se? Nós citamos ontem. Espírito da glória. Nós seremos conduzidos à plena filiação, pelo Espírito de filiação. Nós seremos conduzidos à semelhança, nós seremos formados e conformados à semelhança de Cristo pelo ministério do Espírito Santo. Todos nós, contemplando como por espelho a glória do nosso Senhor, somos transformados de glória em glória. De um grau de glória a outro grau de glória maior. De uma semelhança a uma maior semelhança. A imagem de Cristo. Quem faz isso em 2 Coríntios 3,18, final do verso? Transformados de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. Está vendo? Ele é o agente para revelar em nós a imagem do Filho amado de Deus. É o Espírito Santo. Ele foi incumbido desse ministério. Lembra-se daquela figura tão linda do Velho Testamento, né? Eliezer. Lembra-se de Eliezer? Servo de Abraão.
Penso que uma vez também já compartilhamos algo sobre isso, mas eu vou repetir para você. Vamos refrescar nossa memória pelo Espírito, com esse assunto tão lindo. Quando Abraão, Gênesis 24, ele envia Eliezer para buscar uma esposa para o seu filho Isaac. Primeiro você sabe a experiência do capítulo 22, né? Quando Isaac é levado para o altar. Teu filho, teu único filho, a quem amas. Uma figura tão clara de Cristo. 22, levado para aquele altar. No capítulo 24, quando Eliezer é enviado por Abraão para buscar uma esposa para o seu filho, Abraão pede que Eliezer faça um juramento e coloque a sua mão debaixo da coxa de Abraão, jurando que ele não iria a outro lugar, senão na sua parentela, para buscar uma esposa para o seu filho, e parte Eliezer. Você conhece o texto, Gênesis 24. Ele se assenta naquele poço, com aqueles camelos, então ele pede discernimento ao Senhor para que ele reconheça aquela esposa, então se apresenta Rebeca e descedenta não apenas ele, mas aqueles camelos, uma serva, né? Da água para camelo é um assunto complicado, né? Então ela descedenta todos aqueles camelos e Eliezer, pelo Espírito, reconhece que ali estava a serva, não é? Então ele, por discernimento de Deus, ele entende que Rebeca é a esposa para o filho e ele vai exercer agora o seu ministério. Então Rebeca pergunta qual o nome dele. Ele não dá resposta nenhuma nesse sentido. Que maravilhoso. Ele não diz, eu sou Eliezer. Ele diz assim, eu sou servo de Abraão. Porque toda genuína obra do Espírito, ela não é espiritocêntrica, ela é cristocêntrica. Então Eliezer nem mesmo falou o seu nome, ele falou do seu ofício. Eu sou servo de Abraão. E imediatamente ele começa a cumprir seu ministério, ele começa a falar do Isaac, porque ele foi enviado para isso. Então ele fala assim, meu senhor Abraão é um homem muito rico, e ele tem um filho, e ele deu ao seu filho tudo o que ele possui. Sabe como Jesus interpreta isso? Lá em João 16, quando ele fala sobre o Consolador, João 16, ele fala assim para os seus discípulos, tudo que o Pai tem é meu. Por isso eu digo que o Espírito vai receber o que é meu e vou-lo-á de anunciar. Né? Esse é o verdadeiro Eliezer, o Espírito Santo. Então lá na figura é assim que está. Eliezer vai convencendo Rebeca das glórias de Isaac, na jornada para a casa de Labão. Não é assim? Quando eles chegam lá, você sabe que o Labão é uma figura também problemática. Né? Então ele começa a reter ali Rebeca há muito tempo, eles ficam lá 10 dias, e Labão quer que fique mais, e o assunto não se resolve. Não é? Então eles lembraram que a mulher tinha vontade própria. Então eles foram consultar a Rebeca. A moça vai, a moça não vai, Labão acha que ela deve ficar, Eliezer quer levá-la rápido, não é? Porque esse é o ministério do Espírito Santo, preparar uma noiva para o seu filho. Então Eliezer quer levá-la, mas Labão quer segurá-la. Então ele diz, vamos perguntar para ela. Irmão, isso é tão maravilhoso. Porque isso fala que para que Cristo encontre a sua igreja, isso não é apenas um ato soberano da vontade dele. Ele busca um coração que o almeja, um coração que o anela. Então, quando eles vão consultar Rebeca e fazem a pergunta para ela, ela responde com 2 palavras. Eu irei. Eu irei. Então, ela deixa a casa dos seus pais e vai encontrar Isaac. Esse é o ministério do Espírito Santo, preparando uma noiva para Cristo. Qual é o nosso coração? Nós temos estado satisfeitos com a casa de Labão? Nosso lugar, nossas coisas, alvos, interesses, projetos, planos, ambições. Se o Senhor Jesus não encontrar entre nós um povo que o almeja, ele não descerá do céu. Ele não descerá do céu porque a hora de Israel está chegando. Ele não descerá do céu porque o relógio de Deus está perto do tempo. Ele descerá do céu quando ele encontrar nessa terra um povo que o anseia, como Rebeca ansiava encontrar Isaac. Eu irei. Essa é a hora do Senhor. Esse é o tempo do Senhor. Então o Senhor nos ajude a ver isso, irmãos. O Espírito Santo está aqui para fazer essa obra. Não é para nos tornar melhores. Não é para nos tornar, e me entenda quando digo isso, mais santificados aqui ou ali, mais isso ou mais aquilo, mais libertos nesse assunto ou no outro assunto. É preparar uma noiva. A si mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Qual esperança? Havemos de vê-lo como ele é. Essa é a nossa esperança. Então que o Senhor levante nos nossos corações um verdadeiro clamor em resposta ao ministério do Espírito Santo. Se nós concedermos ao Espírito Santo lugar para nos liderar, esse vai ser o resultado. Ele vai prover em nós, ele vai promover em nós um coração de trigo e não de joio.
Quanto mais o tempo passar, mais as nossas raízes ficarão pequenininhas e não mais profundas. O joio, quanto mais amadurece, mais ele finca raízes na terra. Este mundo é meu. O joio, quanto mais cresce, mais ele solta o trigo. Quanto mais ele cresce, mais ele solta suas raízes da terra, porque ele amadurece para Deus. O joio, quanto mais ele cresce, mais ele se torna ereto. O trigo, quanto mais ele cresce, mais ele se dobra, ele se curva. Ele cresce para o céu, o joio cresce para a terra. O ministério do Espírito Santo é preparar uma noiva para o Filho. Para isso ele foi enviado. Eu quero concluir dizendo para os irmãos o seguinte. Há uma expressão, uma palavra no livro de Hebreus, que nos ajuda tanto em entender esse maravilhoso ministério do Espírito Santo. Nós vamos dar esse último passo, concluindo por hoje. Sabe qual é a palavra? Fiador. Hebreus 7:22. Diz que Jesus é fiador de uma nova aliança. Deixa eu compartilhar com os irmãos sobre isso. E o que isso tem a ver com o Espírito Santo? Quando o sacerdote era ungido no Velho Testamento, era aplicado o sangue e depois o óleo, nessa ordem. O sangue para purificação, remissão, expiação e o óleo para unção. Claro que não pode ser invertido, né? Primeiro expiação, depois unção. Sangue e óleo. Quando ao Senhor Jesus é aplicada essa palavra fiador, peça ao Espírito do Senhor que te ajude a ver essa figura do sangue e do óleo nessa palavra fiador. Um fiador, ele nunca garante um lado só do contrato, senão ele não é fiador. Ele tem que garantir, assegurar dois lados de um contrato. O lado do credor e o lado do devedor. Se o devedor não paga, o fiador paga e o credor estará satisfeito. Garante os dois lados. Jesus recebe esse título tão sublime em Hebreus 7:22 como o fiador de uma superior aliança. Então vamos pensar sobre isso. Pelo lado de Deus, ou para com Deus, qual é a garantia? Que o Pai eterno vai obter tudo o que Ele eternamente quis. E o que Ele quis? Uma família de filhos semelhante ao seu filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ele é o Pai eterno do Filho unigênito eterno. Mas ele semeou seu filho na terra, seu filho unigênito, para ser o primogênito entre muitos irmãos. Então o que o Pai almeja é ter uma família de filhos semelhante ao seu filho. Qual a garantia de que ele terá? O sangue. O sangue da nova aliança. Esse que derramou o sangue disse na cruz, está consumado. Nós já vimos em uma outra ocasião o que isso significa. Ele tetelestai, tão sublime. Está feito. O sangue garantiu para com Deus que ele terá uma família de filhos. Mas fiador garante dois lados. E agora, o lado do homem. Para com o homem, o que o nosso fiador garantiu? Ele derramou o óleo. E derramando o óleo, ele garantiu que o Espírito Santo faria a obra necessária para que o Pai tivesse a família de filhos que ele almeja. Esse é o ministério do Espírito Santo. Então o fiador garante com essas duas maneiras. O sangue satisfaz a Deus e o óleo nos satisfaz. O sangue cumpre o propósito de Deus e o óleo garante que nós chegaremos lá pela obra transformadora do Espírito Santo. Então, irmãos, a relação entre o Calvário e o Pentecostes, ela está embutida nessa palavra fiador. Com o Calvário, ele garantiu o assunto para com Deus. E com o Pentecostes, ele garantiu o assunto para conosco. O Espírito Santo veio nos habilitar para que pela operação do Espírito Santo, da graça de Deus, encontrando resposta nos nossos corações, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, ele é a garantia de que Deus vai obter. E sabe, irmãos, quando você olha, vamos concluir aqui, o Pentecostes, Atos capítulo 2 diz assim, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, assim começa o capítulo 2. A palavra no original é assim, quando o dia de Pentecostes estava sendo cumprido. Sabe por que isso é mais especial? Porque o que o texto quer dizer não é assim, chegou o dia do Pentecostes, então algo estava determinado para acontecer nesse dia, então vai acontecer. Não. A ideia é, o dia de Pentecostes, aquele sombra, aquela figura do Velho Testamento, o dia de Pentecostes vai ser cumprido
Você compreendeu o tamanho da diferença? Não é que o dia chegou, é que o dia, a realidade espiritual do que o dia tipificava será cumprida. Então, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, ou, segundo o texto original, quando o dia de Pentecostes estava sendo cumprido. Então, agora refresque a sua memória. Se você quiser ler depois o texto. Deuteronômio 16, de 7 a 9. Se você quiser, vá nesse texto depois. Sabe o que diz lá? A relação entre Calvário e Pentecostes, no símbolo. Lá diz que, quando a foice começasse na seara, aquela era a festa das primícias. Porque os primeiros frutos iam ser colhidos, iam ser apresentados a Deus. Primícia, quando a foice começar na seara. Sabe o que o Novo Testamento tem a nos dizer sobre isso? 1 Coríntios 15. Cristo é as primícias dos que dormem. Então a festa das primícias, no seu cumprimento espiritual, é a ressurreição de Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, é muito claro. E o Pentecostes? O Pentecostes era 50 dias depois, quando toda a colheita estava madura. Então poderia ser recolhida. Esse era o Pentecostes. Você viu? Quando a foice começou na seara, isso é primícia, aponta para a ressurreição de Cristo. Quando chegava o Pentecostes, 50 dias depois, toda a colheita podia ser realizada. Pentecostes. O Espírito Santo foi derramado no dia do Pentecostes. O que isso significa? Toda a colheita de Deus está garantida. Pentecostes. O Pentecostes foi cumprido. Deus obterá a sua colheita, porque o Espírito Santo foi derramado. Irmãos, então esse é o caminho para a igreja. Por isso, se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Porque não há nenhuma outra chance para nós de sermos aperfeiçoados, de sermos transformados de glória em glória, de servirmos a Deus no Espírito, de nos relacionarmos no Espírito, de respondermos à voz do Espírito, de sermos transformados na imagem de Cristo, de sermos introduzidos na realidade espiritual. Ele é o Espírito da realidade, ou o Espírito da verdade. Então, que o Senhor nos ajude a compreender a sublimidade. Irmão, isso não é um tópico de estudo. Isso não é um item de um manual de teologia sistemática. Esse é um assunto vital para a Igreja de Deus. O ministério do Espírito Santo. Que isso deixe de ser palavras, isso deixe de ser confissão, e que nós busquemos avidamente o que isso significa na vida da igreja. Graças ao Senhor pelo seu Espírito. Que Ele continue nos falando ao coração. Amém.